boa noite. Sou o pastor Joel Silva, mais uma vez trazendo uma palavra ao seu coração. Essa noite eu pensava sobre um assunto tão glorioso. Pela manhã nós falamos sobre salvação, sobre soteriologia. Eu quero continuar falando um pouquinho sobre esse assunto tão importante. O interesse nosso é para que você possa conhecer Jesus melhor. E como é bom quando você tem um conhecimento um pouquinho melhor de quem é Jesus. Pensando em conhecer melhor Jesus, eu me lembrei de um dos textos básicos, conhecido de todos. Mas quem sabe vai chegar essa palavra a alguém que ainda não conhece Jesus e quer conhecer ele mais de perto. Eu me lembro então de um homem chamado Zaqueu, que você conhece, quem sabe a história já. Mas esse Zaqueu, ele é aquele homem que tem o interesse de saber quem era Jesus. Bom, ele tem alguns agravantes na vida. O agravante de Zaqueu é que ele era publicano. A palavra publicano é porque ele trabalhava para o governo e ele era cobrador de impostos. E a história, e algumas histórias dizem que ele não era muito honesto nas coisas que ele fazia. Mas ele, apesar dele não ter esse nome na cidade, não ser uma pessoa de muita índole, quem sabe até rejeitado, mas no coração dele ele tinha uma coisa: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer esse homem que todo mundo está falando, que todo mundo está comentando, que a mídia está falando, que as pessoas estão falando. Eu quero saber quem é ele. Ele tinha um outro agravante. Qual era? Ele era de pequena estatura, a Bíblia diz. E ele não tinha condições de entrar no meio de uma multidão de 5.000 pessoas. Preste atenção que Jesus vivia no meio de 5.000 pessoas. E esse homem falou: eu não tenho condições. Mas ele, com esse desejo no coração, ele faz uma estratégia. Deixa eu te dizer algo de Deus nesta noite. Algumas vezes nós precisamos ter estratégias espirituais para que Deus possa trabalhar. Às vezes a gente está aguardando, nós estamos aguardando o milagre do céu, mas sem fazer esforço algum. Mas esse homem, ele tem a coragem de tomar uma posição assim, que poucos de nós, quem sabe, teria coragem de fazer. Ele teve a coragem de subir numa árvore. Ele foi criativo. Seja criativo, querido. Seja criativo para receber. Seja criativo para fazer. E aí ele sobe numa árvore porque era caminho de Jesus passar. E ele disse: eu quero pelo menos ver Jesus. E a Bíblia diz que quando ele chega, Jesus vem chegando com a multidão debaixo dessa árvore que ele estava. Jesus para. E quando Jesus para, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa porque me convém compartilhar na tua casa. Veja, Jesus sabia o nome dele. Jesus conhecia ele sem nunca ter visto ele. Por quê? Porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe todas as... Ele te conhece. A minha palavra hoje para você é: se você quer conhecer Jesus de verdade, fica tranquilo, ele já te conhece, ele já sabe quem é você. Só que você precisa ter um pouquinho de criatividade. Vá numa igreja, vai procurar um meio, vai buscar um estudo, vai ouvir a palavra de Deus. Alguma coisa você tem que fazer também. E esse homem fez. Quando Jesus chega debaixo e chama ele: me convém pousar na tua casa, era uma loucura isso. Porque ele era publicano, todo mundo sabia de todas as situações dele. Mas Jesus, irmãos, não fez questão de quem era a pessoa. E aí, irmão, ele vai para a casa de Zaqueu. E aí, quando chega na casa de Zaqueu, sem Jesus pedir nada para ele, no versículo de Lucas, capítulo 19, versículo 8, Zaqueu levanta e disse assim: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicado. Quando ele diz isso, Jesus não tinha pedido dinheiro para ele. Jesus não tinha pedido para ele fazer nada, sacrifício nenhum. Mas esse moço,
Ele entendeu que agora alguma coisa estava mudando na vida dele. O que é salvação? O que é soteriologia na teologia? É mudança, é transformação. O que acontece conosco quando aceitamos a Jesus? Há uma transformação, há uma mudança, há um novo viver. Ele disse: eu vou dar metade dos meus bens, eu vou entregar tudo, eu não quero mais nada. E aí a resposta de Jesus foi esta. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam perdido. Eu estou falando sobre salvação. Jesus está interessado em salvar. Que nesta noite você vá descansar, mas com a cabeça no lugar, dizendo assim: eu quero encontrar Jesus, eu preciso encontrar este homem, eu preciso encontrar esta verdade. E se você já o conhece, então entra nessa área espiritual, dizendo: Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor. Entra nessa área de intimidade de estar mais perto dele. Eu quero orar por você, que esta palavra possa ir ao teu encontro para a mudança, para a transformação. Pai amado, eu quero entregar nas tuas mãos essas pessoas que estão nos ouvindo, que ouviu essa palavra tão gloriosa, de uma pessoa que queria conhecer o Senhor de perto, alguém que queria estar perto do Senhor. Pai, que o teu Espírito possa ir ao encontro dessa pessoa. Deus, revela a tua graça, revela a tua salvação. Que esta noite seja uma noite de descanso e de bênção, e que você que está me ouvindo possa ter uma noite reparadora e abençoadora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, seja feliz.